Graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar glória. Mais um dia trazendo a mensagem do dia que se encontra em Números 9, do versículo 1 ao 23, onde ainda vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, sobre as imundícias, sobre a nuvem, né? Aleluia! Glória a ti, Senhor. Graças te dou, Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: que os filhos de Israel celebrem a Páscoa no seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, seu tempo determinado, e celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, e celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podia celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram, aleluia, perante Moisés e perante Arão, aquele mesmo dia, e aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor ao seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. Aleluia. E disse-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre os vossas gerações for imundos por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No segundo mês, no dia 14 de tarde, e celebrarão com pães asmos, erva amarga, e comerão dela, nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim o celebrará no mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem cobria, e à noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, pois ela partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos em que a nuvem parava,
sobre o tabernáculo assentava o arraial. Aleluia, Deus. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado de guardar, da guarda, do Senhor, e não partiam. E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam e, segundo o dito do Senhor, partiam. Porém era que, quando a nuvem, desde a tarde até o amanhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alcançando-se ela, partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam da guarda do Senhor. Tinham cuidado segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Aleluia, Deus da glória. Então as nuvens são muito importantes para os homens. Elas funcionam como uma espécie de filtro, pois nelas a água que evapora é devolvida para os homens em forma de chuva, além de representarem a manifestação visível da presença de Deus. Lá em Apocalipse 1, do versículo 7, João escreveu sobre Jesus: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Aleluia, Deus da glória. Então esse texto, destaca a glória de Deus manifestada na nuvem. Cientificamente falando, as nuvens são formadas por partículas de água muito pequenas, mantidas em suspensão pelos movimentos verticais do ar. Porém, nas Escrituras, as nuvens são símbolo da glória de Deus. A nuvem era um emblema visível da presença de Deus no meio do seu povo. E nesse texto sagrado, vemos como uma nuvem da glória orientava e guiava o povo de Deus no deserto. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Também lá em Êxodo 13, 21 é dito que o Senhor ia diante do povo de dia e numa coluna de nuvem. E vemos que os israelitas olharam para o deserto e a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Moisés escreveu que a nuvem da glória divina cobriu o monte, que 6 dias, e Deus chamou Moisés no meio da nuvem. Moisés entrou pelo meio da nuvem da glória divina e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. Tem muita coisa linda para explanar, a palavra de Deus. Então, esta é a mensagem, de Números 9, do versículo 1 até o 23, onde fala das nuvens, fala da Páscoa, do dia que era guardado por Senhor, e quanto nós precisamos nos limpar de toda a imundícia, de todo o pecado, de todas as coisas ruins, Então, se você gostou dessa mensagem, assine o nosso canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, amém? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério. Que Deus te guie, te guarde. Que Deus venha colocar o capacete da esperança, escudo da fé, a espada da salvação, cinto da vitória. Porque está decretada pelo poder do sangue do Cordeiro, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.